Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez trazer uma palavra de vida, uma palavra de bênção para você, meu irmão, para você, minha irmã. Meu irmão e minha irmã, em Jeremias, versículo 29, no capítulo 29, no versículo 11, diz assim: Eu bem sei os meus pensamentos para vós. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim naquilo que vós esperais. Meu irmão, minha irmã, o pensamento de Deus ao nosso favor é um pensamento bom, um pensamento de paz. Ele fala que ele tem um pensamento de paz e não de mal, para dar o fim àquilo que nós esperamos. O que nós esperamos? Só coisas boas em nossas vidas. É o pensamento que Deus tem para nós. Um pensamento de salvação. Um pensamento de prosperidade. Um pensamento bom. Deus, Ele nos fez, Ele nos criou para nós adorar o nome dEle. O ser humano veio aqui para adorar o nome de Deus, porque Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Ele enviou seu Filho, seu único Filho, Jesus, para nos resgatar para Ele, para nos salvar, que através do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, nos comprou para Deus e nos deu a salvação de graça. Nós não pagamos nada por ela, porque Ele já pagou um preço muito alto. E o pensamento que Deus tem ao nosso favor é um pensamento de paz e não de mal, para dar o fim naquilo que nós esperamos. Nós esperamos uma vida boa, uma vida de prosperidade. Chegaram lá na escola, quando nós éramos pequenos, os nossos pais, eles se alegrou com a nossa chegada. E a felicidade, a todos os momentos em nossas vidas, tem que existir. Desde a nossa infância, nós aprendemos a ler, nós aprendemos a escrever, nós aprendemos a trabalhar, aprendemos com os nossos pais aqui na terra a ser uma pessoa de direito, a ser uma pessoa responsável. Os nossos pais nos ensinam coisas boas para nós seguir. Agora imagine o nosso Pai Celestial. Imagine o nosso Pai, que Ele pensa acima de tudo e de todos. Em Isaías 55 ele fala que o caminho dele não é o nosso, nem o tempo dele é o nosso, porque Ele vê lá na frente. Ele quem nos fez. Ele nos fez, colocou aqui e deu para os nossos pais terreno cuidar de nós, nos instruir, como Jesus Cristo veio também e precisou de Maria, a sua mãe, e o seu pai adotivo, que era José, para ensinar aquelas doutrinas, para ensinar como deveria fazer. E assim Deus nos fez e nos confiou os nossos filhos, para que nós eduque no caminho dele. O provérbio diz: eduque os seus caminhos, eduque os seus filhos no caminho do Senhor, para quando ele crescer não venha se desviar dele. É o que nós devemos fazer como pai e como mãe, porque o pensamento que Deus tem para nós é um pensamento acima de toda a humanidade. É um pensamento de salvação, porque nós estamos aqui de passagem. Jesus Cristo, no Evangelho de João, orando o Pai, Ele diz: Pai, eles não são do mundo, eles estão no mundo, mas não faz parte das coisas do mundo. Não tira eles do mundo, mas livra do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. Mas, enquanto estamos aqui, nós temos a proteção do nosso Pai, daquele que nos fez.
que nós somos projeto de Deus. Nós somos o seu projeto. Ele só pede para que nós obedeça a palavra dele, que tudo ele fará. Tudo ele fará por nós. Entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele. A Bíblia pede para nós confiar que o mais ele fará. O mais ele fará. Ele tem pensamento de paz. Ele tem pensamento de prosperidade. Ele tem pensamento de vitória para as nossas vidas. Pensamento de bênção para nossas vidas. Ele só pede para nós obedecer a palavra dele. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, é as bênçãos de obediência quando nós obedecemos a palavra do Senhor. As bênçãos do Senhor correrá atrás de nós. Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus é nós sermos governados pela palavra do Senhor. E a justiça é nós ser justos, só querer aquilo que é nosso. Não cobiçar nada de ninguém. Olhar para Jesus, que Ele estará conosco todos os dias, nos guardando, nos protegendo e nos livrando. Que Deus nos abençoe grandemente e poderosamente as nossas vidas, porque nós somos aqui filhos e filhas de Deus, para adorar o nome dEle, no que pensamos, no que falamos e no que agimos no dia a dia. Que assim nós vamos ser honrados até o dia que nós recebermos a nossa coroa da vida, na vida verdadeira, que é a próxima, que é a vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, estou na Tua presença. Papai amado, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia, pelo alimento diário, por cada batida do meu coração. E eu te louvo e te agradeço, Pai, por cada uma dessas vidas que está orando comigo agora. Papai amado, eu uno a minha fé com a fé de cada um desses irmãos e irmãs e te peço no nome de Jesus. Desce com o Teu poder na vida de cada um deles, Pai. E seja destruído todo o mal que estiver perturbando, escravizando, tirando a paz dessas vidas. Papai amado, obrigado, Senhor, para o Senhor ter, Pai, pensamento de paz em nossas vidas, para o Senhor ter, Pai, pensamento, Pai, de salvação, Senhor. Senhor, que através do Espírito Santo o Senhor nos dê sabedoria e conhecimento da Tua palavra para nós, Pai, e desejo, Pai, para nós mergulharmos na Tua palavra, mergulharmos no Espírito Santo, Pai. Sim, Senhor, ser obediente a Ti, Pai. Porque, Pai, sem obediência não tem, Senhor, não tem prosperidade, Pai. Pai, sem obediência, Pai, a gente vai nos afastando de Ti. Mas com a obediência, Pai, vem recheado de bênção, de prosperidade. E as Tuas bênçãos correrá atrás daqueles que Te obedecem. Sim, Pai, porque não há, Pai, salvação sem arrependimento. Não há, Pai, vitória sem luta e nem milagre sem fé, porque o Senhor responde a oração e fé. Sim, Pai, responde a nossa oração, Senhor, mediante a nossa fé que temos em Ti, porque o Senhor é poderoso para fazer e nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós, que não é nosso, mas vem de Ti, Pai. Aumenta a nossa fé a cada dia, como o Senhor aumentou a fé de Abraão. Nos guarda em Cristo Jesus, debaixo do Teu esconderijo. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, muito obrigado. Meu irmão e minha irmã, diga assim: eu recebo a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, a nossa carreira, o nosso futuro só depende de nós. Que Deus tem pensamento bom, de paz, de prosperidade. E mediante a nossa obediência à Sua palavra, as bênçãos vêm. Porque o Senhor Jesus, Ele é poderoso. Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. E porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha um abençoado dia e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus assim me permitir.